Quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, hoje a gente vai falar um pouco sobre a história no nosso dia a dia, certo? Porque a história não é simplesmente um estudo do passado, ela começou e ficou conhecida como, inicialmente, no começo, como uma ciência que estuda as coisas que aconteceram no passado. Mas vocês já pararam para pensar que um dia o passado já foi presente? Na época em que aquelas coisas que hoje a gente estuda aconteceram, naquela época, né, para eles era hoje, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Da mesma forma que essa história que para a gente aqui, né, é antigamente, essa história que para a gente é tida como antigamente, como nos tempos passados, né? Para eles era hoje, assim como hoje para nós é hoje, certo? Então, eles fizeram história, nós também estamos fazendo história. Cada um do seu modo, né? Como é que a gente está fazendo história? Existem várias formas, né? E hoje a gente vai falar sobre a história do dia a dia. Para entender as mudanças na sociedade ao longo do tempo, os pesquisadores recorreram a uma disciplina chamada de história, como eu ia falando. As pessoas que se dedicam ao estudo da história são chamadas de historiadores. Cabe ao historiador estudar a história da sua cidade, do seu estado, do seu país e de todas as sociedades. Na verdade, o trabalho do historiador é o de contar, interpretar e explicar a história, o que não quer dizer que a história só se refira ao que aconteceu no passado. Mas o historiador, ele estuda primeiro o que aconteceu no passado, porque tudo o que aconteceu lá no passado vai ajudar que a gente entenda tudo o que acontece hoje. Porque tudo que existe no presente teve um começo, teve uma origem, tem uma história, um passado para contar a história de como foi que surgiu. Então, não podemos esquecer que as mudanças e as permanências nas sociedades, elas são também um dos objetivos do estudo da história. Quer dizer, existem coisas que mudam, que ficam só lá no passado, mas existem coisas que começam lá no passado, mas que continuam até agora, né? Que são as permanências. Compreendendo as permanências e as transformações do modo de vida social, cultural e econômico do lugar que vivemos, conhecemos o modo de viver e de pensar da sociedade da qual fazemos parte. Então, baseado nessa breve conversa que a gente teve, né, o que é que você vai fazer? Você vai pegar o seu caderno, né? A gente trabalha a história do Ceará através de uma apostila. Porém, como nós não temos ainda a apostila, nós vamos trabalhar com o caderno, tá certo? Então, o que é que você vai fazer baseado nessa, nessa conversa que a gente está tendo agora, né? Antes de tudo, eu quero lembrar que, como eu acabei de dizer, né, a história é a ciência que estuda as sociedades, o homem através dos tempos, né, significa investigação do passado, e o historiador é o especialista que estuda a história. E agora, o que é que você vai fazer? Você vai pegar o seu caderno, você pode até pausar o vídeo, você pode até pausar o vídeo agora, você pega o seu cadernozinho de história. Não precisa ser uma matéria específica para a história do Ceará, porque provavelmente a gente não vai trabalhar muito história do Ceará em caderno. A gente vai começar o ano trabalhando em caderno, então você pode pegar a sua matéria de história geral mesmo. Só que você especifica lá no caderno que a gente está falando, que essa atividade é de história do Ceará, coloca a data, né, do dia dessa aula, de hoje, e aí você vai e coloca, você faz a questãozinha. Converse com uma pessoa adulta para entender o que mudou em sua vida desde que você nasceu. O que é que mudou em sua casa, na sua rua, no seu bairro, em sua cidade? Pense e registre no seu caderno, certo? Você vai pedir a ajuda de uma pessoa adulta com quem você mora para poder fazer essa atividade. E aí você vai registrar todas as informações no seu caderninho, certo? Então, essa foi a aula de hoje, né? Um assunto bastante breve, não precisa de muito, é, de muita, de muitas palavras para falar sobre isso. Mas se você tiver alguma dúvida, você pode assistir novamente a aula.
ou você pode procurar a escola para tirar dúvidas conosco, tá bom? De qualquer forma, independente, você pode também, né, ampliar o seu conhecimento sobre o assunto fazendo pesquisas extras, certo? Você não precisa se prender somente ao que está sendo dado aqui nessa videoaula, né, e ao que está sendo orientado na agenda. Você pode também ampliar o seu conhecimento, né, para que você possa abrir mais a sua inteligência, abrir mais. Você pode pesquisar em outras fontes também, certo? Então é isso, né? Eu desejo para vocês uma boa aprendizagem, um bom desempenho, muito crescimento e foi isso. Tchau!